Olá, olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho só da palavra de Deus. Eu quero dividir com vocês hoje, sabe aquela passagem onde a palavra do Senhor fala que o povo, eles trabalhavam, mas aquilo que eles recebiam como salário, eles não conseguiam desfrutar, eles não conseguiam fazer nada. Por quê? Eles trabalhavam tanto, mas o valor que eles recebiam, eles não conseguiam desfrutar. Então, aquilo que era desejo, eles não conseguiam fazer. Aquilo que era necessidade, eles não conseguiam. A palavra do Senhor fala assim que parecia que o salário que eles ganhavam, eles colocavam dentro de uma bolsa que era furada. Eles não conseguiam exercer absolutamente nada. Aquilo que era para eles comerem, era sempre um pouquinho. A maneira como eles gostariam de se vestir, eles não conseguiam. A maneira como eles gostariam de viver. E eu sei que hoje você pode estar vivendo da mesma maneira. Sabe quando tem uma área das nossas vidas em que não anda? Você pode trabalhar, você pode fazer, você pode realizar, você se esforça e há lá um peso, sabe? Você fala, não, eu vou, porque eu preciso vencer isso. E parece que você está patinando. Parece que tudo aquilo que você faz não adianta. Parece que todas as tuas ações, as tuas orações, elas não são recebidas diante do altar de Deus. Parece que tudo que você faz não adianta. Sabe, você passou anos e anos fazendo, se movendo, trabalhando para isso, seja o teu casamento, seja o teu trabalho, seja a área que for. Mas há sempre uma situação, há sempre algo que te impede realmente de conquistar aquilo que é desejo do seu coração. E eu quero trazer para você uma palavra que pode, sabe, te dar um despertar e você falar, meu Deus, é isso. É por isso que eu não consigo. A palavra do Senhor fala assim que o povo de Israel, o povo dele, foi liberado por um rei, o rei Ciro na época, né, para voltar para Jerusalém, para reedificar aquele lugar. Um lugar que estava devastado, um lugar que estava destruído, um lugar que era promessa daquele povo, mas que por N motivos, inclusive o da desobediência, fez com que os inimigos desse povo tirassem ele da própria terra, do próprio lugar de promessa, e levassem eles a uma escravidão. Então, eles ficaram lá durante muito tempo, sob escravidão dos seus inimigos. Só que chegou um dia que Deus já havia prometido, e esse dia chegou, e ele usou a vida do rei, né, desse rei Ciro, para liberar o povo da escravidão, para que eles pudessem voltar à sua terra e fazer uma reedificação, uma reconstrução. Então imagine um lugar, uma cidade completamente destruída, queimada, assolada, havia escombros. A igreja, o templo de Deus, realmente também estava completamente destruído. Só que chegou o tempo da reconstrução. Chegou o tempo onde eles foram liberados de toda a escassez, de toda a miséria, de todo o cativeiro, de toda a escravidão. Eles foram completamente libertos. Olha, voltem para a terra de vocês e comecem a reconstrução daquilo que vocês um dia perderam. E foi isso que aconteceu. Foram milhares e milhares e milhões até de pessoas voltando para Jerusalém para reedificar aquele lugar, para reedificar o templo que era de Deus. E eles começaram a fazer isso, eles começaram a trabalhar com todo o ânimo. Passou-se anos, eles não terminaram, porque aconteceram várias coisas. Aconteceram várias situações que impediram deles prosseguir. O desânimo, a rotina do dia a dia, a escassez, um monte de coisa, né? Foi levantado bocas malditas mesmo para falar, olha, vocês não vão conseguir, olha, pode parar essa obra. Houveram várias situações, né? Governadores tentando impedir a reconstrução, gente grande mesmo, familiares, falatório. Então, imaginem que houve de tudo para que essa restauração, essa construção não terminasse. E o que aconteceu? Chegou uma hora que eles pararam. Eles não, vamos parar. Sabe assim?
Foi passando, parou de fazer aquilo pelo qual eles foram designados, a reconstruir tanto a casa deles como a casa de Deus. E durou-se muito tempo, esse tempo de apostasia, esse tempo de não fazer nada, esse tempo realmente de esfrieza espiritual, da qual eles estavam passando. E eles passaram a fazer o quê? Passaram a se importar apenas com aquilo que era material. Eles passaram a se importar apenas com aquilo que era deles. Então, eles começaram a deixar a casa deles luxuosa, sabe? Eles começaram a deixar as casas deles assim de uma maneira maravilhosa. Trabalhavam só pelo lado material. Se importavam apenas com aquilo que era material. Até que Deus despertou um governador chamado Zorobabel, um sumo sacerdote, despertou o espírito deles e falou assim, olha, vai lá, falou para Ageu, né? Ageu, fala lá para eles que eles precisam considerar o passado deles. Eles precisam começar a entender e a trazer a lembrança de onde eu tirei eles. Eles precisam entender isso porque não é tempo mais deles cuidarem apenas da casa deles. Não é tempo mais deles buscarem apenas aquilo que é material, aquilo que é dinheiro, aquilo que é luxúria. Não é tempo mais. Eles precisam considerar, olhar para trás, ver de onde eu tirei eles, porque hoje eles estão completamente apostatados. Eles não se importam mais com aquilo que eu quero para a vida deles, Deus falando, né? Eles não se importam mais em ter um lugar para adorar. Eles não se importam mais se eles estão pecando ou não. Eles não têm mais temor a mim. Para eles, tanto fez como tanto faz. Alguém que um dia tirou eles do Egito, alguém que um dia livrou eles da escravidão, eles não têm mais, sabe, não estão mais se importando com isso. Então, Deus levantou o profeta Ageu para realmente falar com esses dois, para libertarem a mente do povo, para levarem eles a entendimento daquilo que eles precisavam fazer. E foi justamente isso que aconteceu, né? Foi falado para eles, olha, vocês precisam considerar o passado de vocês não podem mais ficar nessa situação. Não dá mais para serem pessoas apostatadas, pessoas que não se importam mais com a vida espiritual, não dá mais. Vocês precisam começar a recobrar ânimo. Vocês precisam voltar a fazer aquilo que Deus designou para vocês fazerem. A reconstrução da casa de vocês, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo de Deus. Não dá mais para vocês ficarem da forma como vocês estão hoje. Vocês precisam, assim, acordar e despertar para aquilo que Deus quer que vocês vivam. E realmente algumas pessoas atentaram à voz de Deus e voltaram. Só que tem uma coisa muito específica nisso. Lembra quando eu comecei falando que existem situações nas nossas vidas que a gente trabalha e parece que não acontece nada? Trabalha, aí eu vou trabalhar para eu juntar e comprar alguma coisa para mim, aí parece que na hora não vai, enfim. Aquilo que eu já havia falado para vocês, pois é, Deus ele falou assim, sabe por que vocês estão vivendo dessa forma? Sabe por que vocês estão trabalhando demais e vocês não estão recebendo? Sabe por que vocês estão trabalhando demais, dia e noite, mas tudo que vocês fazem não é o suficiente para realizar aquilo que vocês querem? Porque simplesmente vocês deixaram de fazer aquilo pelo qual vocês foram designados a fazer. Vocês deixaram de cuidar daquilo que é santo. Vocês deixaram de cuidar do templo, da casa. Vocês deixaram o propósito que Deus tinha para a vida deles de lado. E eles se importaram mais com o quê? Com as coisas que eram carnais, com as coisas que eram materiais. E por isso que Deus fala assim, olha, por causa disso, eu estou lendo Ageu, tá? Ageu no capítulo 1, no versículo 11, fala assim, no versículo 10. Por isso, o céu sobre vós retém o teu orvalho,
e a terra os teus frutos, ou seja, a terra não é frutífera, você não pode produzir. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todos os trabalhos das tuas mãos. Então, você por muitas vezes trabalha e não serve para nada. E aí você lê esse versículo, você pode até... Deus pode despertar o teu espírito de você entender, meu Deus, é verdade. É verdade. Porque não dá, não vai. Eu faço de tudo. Eu trabalho, eu faço, me entrego. Sabe, eu me esforço e não acontece. E olha o que o Senhor faz. Deus fala, eu fiz vir seca para que você não produza, para que tudo aquilo que você faça não prospere, para que você tenha uma certa dificuldade. Não é algo que alguém tá jogando praga, que nem o povo fala, né? Não, o próprio Deus, ele falou isso, eu fiz isso. Quem sabe, eu fazendo isso, vocês não voltem os olhos para trás e vejam da onde eu tirei vocês. E vejam do que eu já fiz na vida de vocês e por que hoje vocês estão assim, dessa forma. Sem nenhum desejo de me buscar, de estar na minha presença, de viver as minhas promessas, de viver a reconstrução. Então vamos trazer para as nossas vidas hoje? Você um dia foi completamente liberto, você um dia conheceu um Deus maravilhoso que te libertou. Ele falou assim para você, olha, a partir de hoje você não é mais escravo de nada e de ninguém. Hoje eu estou entregando para você a chave da vida. Hoje você é liberado para viver promessas. Hoje eu te libero para você voltar à tua casa, reconstruir aquilo que foi destruído, reconstruir aquilo que foi assolado. Sabe uma vida que você tinha onde... Sabe, tudo era destruído, teu casamento, tua família, você mesmo, o teu emocional, a tua vida, era tudo uma calamidade, era tudo uma... horrível. Deus um dia falou para você, eu estou te reconstruindo, eu estou te enviando para você reconstruir família, reconstruir os teus sonhos, viver os teus projetos, vai lá, pode ir, eu estou liberando você, pode ir. E aí você começou. E você todo empolgado começou a reconstrução, você começou, sabe, a se entender, a se entregar mais com Deus, a ter mais experiências com o Senhor. Você conheceu esse Deus de várias formas, através de experiências todos os dias, sabe, você conheceu o Deus Todo-Poderoso e você foi todo empolgado, toda empolgada. E reconstruiu, e começou a construção, e começou a edificação, e começou... Só que foi passando o tempo, as coisas foram desanimando. Foram passando o tempo, os impedimentos, os obstáculos começaram a acontecer, e você já começou a desanimar, sabe? Você começou, você desacelerou, você já começou a tirar o pé do acelerador. Então aquilo que você desejava, você falou assim, era assim, hoje pode ser assim, vai. Tudo bem, eu aceito um pouquinho. Hoje eu queria aquilo, mas tá bom. Reconstruir só um pouquinho, tudo bem, não tem problema. E aí você foi diminuindo até o ponto que você estagnou, você parou. Você parou de buscar a Deus. Você parou de reconstruir a tua vida espiritual com Deus. Você parou de reconstruir a tua vida familiar. Você parou de reconstruir os teus projetos profissionais. Você estagnou. Você não faz mais nada. Você vive a tua vidinha, vai trabalhar, volta, dorme, assiste uma TV, janta, dorme. Aí no outro dia a mesma coisa e tal e tal. Parou. Vive uma vida, parou. Você não tem mais ânimo para voltar e a reconstruir aquilo que Deus falou que você poderia e que você estava liberado para construir. E aí hoje você vê e fala assim, meu Deus, não dá, eu não consigo. Não dá, tá tudo parado. Ou uma área específica eu não consigo.
é simplesmente porque você deixou de reconstruir aquilo que Deus tinha falado para você construir. Lembra quando eu falei que o povo foi liberado para voltar para a cidade da promessa deles, reconstruir a casa deles, a cidade em si, reconstruir o templo de Deus? E Deus fala assim: olha, vocês acham que é tempo de vocês terem uma casa luxuosa, apaineladas? Vocês acham que é tempo de vocês cuidarem só daquilo que é de vocês e não olharem para a minha casa, que é a casa de Deus? Então, se vocês não conseguem entender que vocês precisam reconstruir, e eu quero que vocês entendam duas coisas. O Senhor, ele fala aqui da casa de Deus, que é a casa física mesmo, é a igreja. Vocês deixaram absolutamente de cuidar da minha casa. Vocês deixaram de frequentar a minha casa. Vocês deixaram de entender que aquele lugar é o lugar que eu designei vocês. É o lugar que eu quis que vocês estivessem. É o lugar que eu quis fazer com que naquele lugar eu ordenasse uma bênção completamente diferente da que você recebe em outro lugar. É um lugar específico que eu quero que você esteja. Então você não está mais naquele lugar que eu desejei para você estar. E é por esse motivo que você não consegue prosperar. E uma outra situação que eu quero que você enxergue. Tem a casa de Deus física, que eu acabei de falar, e tem a casa de Deus, que somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que você também não está cuidando. É um templo que precisa de cuidados, é um templo que precisa estar alimentado. E eu não estou falando só especificamente do alimento físico, mas eu estou querendo dizer para você do alimento espiritual. É um templo que você não tem alimentado com coisas espirituais. Uma coisa leva a outra. Então, você deixou de estar num templo físico porque você achou que tudo bem. Não. Eu busco ao Senhor em qualquer lugar. E aí, aquele templo físico, ele foi se deteriorando, ele foi deixando de receber cuidados por você, ele foi sendo... Você não cuidou mais. E o templo espiritual, que é você. No momento que você deixa de cuidar deste templo espiritual, você permite que essa seca venha sobre a tua vida. Você permite que a rebeldia entre na tua casa e na tua vida. Você permite que a desobediência entre na tua casa, porque foi te dado uma direção. Você recebeu uma direção de Deus. Olha, vai, sai da escravidão para viver a libertação. Vai, porque eu estou te enviando. Você está enviado e liberado para viver planos e projetos de Deus. Só que se você não faz, você passa a ser desobediente. Você passa a ser uma pessoa completamente rebelde àquilo que é vontade de Deus. E aí você acaba não vivendo, porque é retido no mundo espiritual aquilo que foi liberado para a tua vida. Porque tudo existe uma consequência. Existe uma ação e existe uma consequência. Não tem como ser diferente. Se eu tenho uma ação, a outra pessoa reage de acordo com a minha ação, não tem como ser diferente. Toda ação, ela gera uma reação. Se a tua ação, ela tem sido de desobediência, ela tem sido de rebeldia, ela tem sido de não olhar para quem um dia te deu luz, te deu liberdade, te libertou, te liberou. As consequências que você vai viver são essas que eu acabei de dizer. Realmente a tua terra não vai produzir, realmente os teus frutos não serão bons, realmente você vai trabalhar que nem um condenado para viver o pouquinho, sendo que você poderia trabalhar não tanto, que nem diz a palavra do Senhor, e viver a abundância do Senhor. Sabe, eu quero que você pense sobre isso, quero que você reflita sobre isso e traga para a tua vida. Sabe, traga para a tua vida algo que em alguma área não está andando, mesmo que você se esforce. É no teu casamento, até que você tem feito de tudo. Só que existe um detalhe. Eu estou fazendo de tudo mesmo?
Eu estou fazendo de tudo, mas ao mesmo tempo eu estou sendo rebelde com aquilo que é vontade de Deus. Então você não está fazendo tudo. Então você não está fazendo tudo. Você está deixando brechas. Você está permitindo que aquilo que você se esforce não aconteça. Traga isso para a tua vida. Entenda que este templo ele precisa ser reconstruído. Deus precisa habitar no teu interior. Deus ele precisa estar aí nesse templo do teu interior. Você precisa buscar sim um templo físico, porque é a ordenança de Deus. Essa história de que eu busco ao Senhor em qualquer lugar não é bíblico. Desculpa, mas não é bíblico. Mas você precisa, mais do que isso, buscar a reconstruir este templo aqui, ó, que é você. O templo espiritual que Deus desejou. Reconstrua esse templo. Entenda de onde Deus te tirou, aquilo que Ele já fez na tua vida. E viva as promessas de Deus, pelo amor de Deus. Viva as promessas de Deus. Ele já te liberou para você viver. Basta que você entenda, reconsidere o teu passado e enxergue. Não, eu sei, eu vou voltar para aquilo que Deus quer que eu volte. Eu vou recomeçar a reconstrução. Eu vou recomeçar os projetos que Deus me deu. Eu vou voltar para aquele lugar que Deus quer que eu esteja. E assim, tudo aquilo que você colocar as mãos vai ser bendito, vai ser próspero, você vai dar certo. E as coisas vão começar a andar de forma assim, natural, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos que eu vou orar por você, Senhor. Obrigada, Pai, porque a tua palavra ela nos cura. Obrigado porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor nos mostra, nos detalhes, Senhor, aquilo que nós temos feito, a maneira como nós temos agido. Senhor, aquilo que não tem andado. E hoje o Senhor nos mostrou, Senhor, que por um simples detalhe, as coisas não acontecem porque nós deixamos de fazer aquilo que era uma ordenança do Senhor. Por isso hoje, Pai, perdoa-nos, Pai. Peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. Se eu fui acometida por várias situações que me fizeram paralisar. Me perdoa, Senhor, se eu permiti ser paralisada pelo desânimo, pela incredulidade. Se eu permiti, Senhor, que as coisas e a rotina e as dificuldades do dia a dia me parassem a viver os teus planos, os teus projetos, a viver o melhor que o Senhor tem para minha vida. Me perdoa, Senhor, e eu oro para que o Senhor libere perdão sobre cada um que está ouvindo, assistindo essa live. Perdoa, Senhor, o tempo da ignorância. Perdoa, Senhor, o tempo em que essas pessoas foram completamente enganadas, Pai, pelo inimigo. Perdoa, Senhor, o tempo em que elas foram completamente roubadas, Senhor, pelo desânimo, pela incredulidade. Em nome de Jesus, que a tua palavra hoje possa despertar o espírito de cada um e que eles possam, Senhor, voltar e reconsiderar o passado e voltar para aquilo que o Senhor tem designado para a vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor, libera os caminhos, dá um sinal, Senhor, do teu favor dessa palavra para cada um que esteja assistindo. Dá um sinal de que tu és Deus e que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Em nome de Jesus eu quero abençoar cada um, Senhor, e declarar a liberação, Senhor, a liberação de tudo aquilo que está retido, segundo aquilo que eles farão diante do teu altar, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, só o teu Espírito, Pai, ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo, e é isso que eu oro. Convença-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu também te amo, Rô. Deus abençoe. Que vocês sejam realmente edificados por essa palavra que cura, que liberta, que exorta, mas traz assim uma liberação extraordinária para as nossas vidas. Deus abençoe. Beijos. Até mais.